Salve, salve galera, mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje episódio 107. Boa noite, Diogo. Buenas. E hoje nossa convidada é a Vânia. Vânia Nascimento, não é isso? Isso. Vamos bater um papo aí sobre a sua trajetória no Instituto Aliança, que você é diretora dessa ONG maravilhosa. Falar um pouco pra gente do Instituto. Queremos te agradecer, né, de estar vindo aqui, falar com a gente um pouquinho. Eu que agradeço o convite. Desse belo e lindo trabalho tão importante, né, Pri? Boa noite. Boa noite a todos. E queremos agradecer a você que está nos acompanhando hoje também, nessa noite de terça-feira. Hoje, dia 21 de março, dia muito importante. Coloca na tela aí aquela imagem do nosso mês, né? Imagem do nosso selo do Saturnália. E o dia 21 é conhecido como Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, que é um marco na luta pela conquista de direitos sociais para a população negra. E essa data foi instituída pela ONU, em memória às 69 vítimas fatais do massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960 na África do Sul. Neste dia, 20 mil pessoas negras protestavam pacificamente contra a instituição da Lei do Passe, que previa a obrigatoriedade de negros portarem cartões de identificação, nos quais constava o local aonde eles poderiam ir. Então, esse massacre chamou a atenção do mundo para o racismo e a discriminação racial na África do Sul e resultou na instituição do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Vale ressaltar também que tropas do Exército, né, atiraram em manifestantes e 186 pessoas ficaram feridas nesse ato covarde e irracional, né? E nós aqui do Saturnália, a partir desse ano, vamos usar essa imagem aí, né, que mostrar para o nosso público que nós aqui somos antirracistas. Não pode ser só contra o racismo, né, Pri? Não. Você tem lugar de fala muito mais do que eu aí. Não pode ser só... Você tem que ser antirracista. Exatamente. Também, né? É uma luta de todos. Exatamente. Né? É uma luta de todo mundo que tem consciência, todo mundo que quer uma sociedade, uma comunidade mais evoluída, mais unida, menos... com menos desigualdade, mais equidade, né? Então é muito importante. E também, só para dar uma satisfação para você, nosso público, o professor Jairo, que ia participar com a gente nessa semana também, por alguns problemas operacionais nossos aqui do Saturnália mesmo, a gente não pôde trazê-lo nessa semana, mas ele vai estar participando com a gente de uma forma online também, né? Quero agradecer ao professor Jairo, que vai participar com a gente em breve, e vai ter uma fala também sobre essa questão racial, que ele é historiador, é especialista em cultura afro também, e a gente vai estar falando sobre esse assunto esse mês todo, que ainda temos mais um programa, né? Maravilha. Mas vai ser sempre pauta do nosso programa, esse combate ao racismo, né? Ótimo. Beleza? E vamos falar do Caiu na Rede aí agora, com os assuntos um pouco mais inusitados, um pouco mais leve. O primeiro assunto, coloca na tela, por favor, é a da mulher que perdeu 30 quilos. Mulher perde, olha só que bom, perder 30 quilos é bom, né? Mas é uma forma um pouco diferente. Mulher perde 30 quilos ao deixar de comer para sobrar dinheiro para seus gatos. É isso aí. O nome dela é um nome difícil de se falar. Yassen Captain, 46 anos, que vive em Londres e tem apenas chá de menta para se alimentar no almoço e no jantar, porque ela economiza o dinheiro das próprias refeições para dar de comer a seus 6 gatos. Olha só, Diogo. É o que, dinossauro? É gostar de gato, né? O gato é o que, dinossauro? Pra comer Eu tanto não sei, assim? acho que pode gostar do bicho, né? Mas tem que se cuidar, né, Vânia? Porque assim, não necessariamente o fato dela ter emagrecido 30 quilos, de repente foi algo positivo dessa forma, né? Porque, de repente, emagreceu, mas não foi um emagrecimento saudável, de repente tá desnutrida. Na matéria diz que ela afirma que às vezes só consegue pagar uma refeição por semana e consome basicamente verduras ao molho barbecue. Meu Deus. Uma receita que eu não conheço, deve ser bom, né? Com uma dieta fraca, ela não ingere nutrientes essenciais para o funcionamento do seu organismo. Está correndo um risco, né? Com certeza. Com certeza. Né? Qualquer coisa. Mas quantos gatos são? 6. Só 6. Dá pra fazer um churrasquinho de gato. Deve ser pantera, deve ser algum... Não, qualquer coisa. Olha, gente, se for cancelar, cancela só o de Não, por que- favor, tá? Por O favor, gato é o que? peço Um pra vocês. dinossauro? Isso é uma onça. Nem eu comi um bulldog que come toda a vida. Come isso tudo. Você tem bichos, Vânia? Não. Não. Já tive no passado. Você tem, Pri, ainda? Não. Gente, Mas eu adoro cachorro, Não, né, gente? Já tive. Brincadeiras à parte, Eu já um tive. cachorro.
Amo Um cachorro. porte de um porte Come o quê? de 30 quilos de ração por mês? 15 quilos. 15? E mesmo assim ainda dá às vezes um mês e meio, É. quase fazer 2 meses. E não O gato deve comer deixando menos, né? o pote de ração cheio, não botando e tirando não, deixando cheio para ele comer a hora que ele quer. Então assim, como é que um gato come mais que um cachorro? De repente ela compra porque são aquelas latinhas, né? Então, É, aqui está aquelas dizendo que coisas. ela recebe um subsídio de 69 libras, cerca de R$ 443 Não trabalha. por semana, dos quais 60 vão para os pets. Somando isso, ela ainda tem uma renda de 400 libras, equivalente a 2.572, de benefício por invalidez usado para aluguel e outras contas. O aluguel deve ser caro. As pessoas têm que ter uma noção, né, Vânia, do que pode fazer, o que não O pode. aluguel pode. deve ser Ao invés caro. de ter 6 bichinhos, né? Não tem nenhum. Tenha 2. Porque não tá conseguindo dar qualidade nem pros bichinhos e nem pra ela. É. Ah, mas ou talvez ela dê muita qualidade para os bichinhos, porque Talvez. para essa quantidade de, né? É verdade. né, Mas de um dinheiro. pouco, tá precisando de uma ajuda, talvez, aí, de psicológica, porque Também. às vezes é uma solitária, uma mulher solitária que Ah, mora ela e se os sente gatos. bem com os bichos, né? E aí, sei lá. Não existe nada Tamo errado cogitando, você não se sei sentir se bem ela- com os bichos. É. Mas é tudo uma questão de equilíbrio, É né? verdade. Uma questão de equilíbrio, Verdade. até para a saúde dela. Enfim, essa aí Isso aí. foi uma dessa semana. A próxima, essa é bem interessante, dos filhos que encontraram surpresa milionária em meias de mãe falecida. Olha só, Pri. É isso aí. Após a morte de Margaret Hood, aos 90 anos, seus filhos, Jonathan, eu não sei falar o sobrenome, e Sue, resolveram organizar os pertences da mãe que moravam numa cidade perto de Derby, localizada em Derby, Reino Unido. Ela faleceu em 2022 e tal, e enquanto fazia a limpeza da casa, os irmãos se depararam com várias joias de alto valor guardadas em um local inusitado. Estava um anel de safira e uma bolsa embrulhada com várias meias, olha só. O pessoal que está em casa aí Só com... meia? E é um anel de safira, embrulhado lá no meio. Então você que mora com idoso, converse com ele, porque às vezes idoso não gosta de banco, Tem gente- guardar dinheiro no banco. guarda debaixo do colchão, né, Vânia? É. É avaliado em quanto esse anel? Então, esse anel avaliado... Ó, parte das joias vale aproximadamente 5 mil libras, mais de 34 mil reais. Uhum. É. E a expectativa é que os itens leiloados vão gerar em torno de 128 mil reais. A pessoa simplesmente pega a meia e... Ah, vou lavar, joga na máquina. É. Sei lá, vou doar Joga pra alguém. fora. Joga fora, vê aquele É, bolo de meia. Provavelmente são antigas. Eu Por conheci... isso que vale a pena muito conversar com pessoas idosas, para você, as pessoas têm a mania de, a pessoa fica idosa, joga pro lado, né? Então conversa mais e tal. Isso aí. Eu soube uma história de uma pessoa que, não vou citar nomes, Claro. mas que guardou dinheiro no colchão, Sempre essa história. no colchão, né, e acidentalmente era um local muito pequeno, né, acho que era tipo um cômodo, né, que já com a cozinha lá embutida, e pegou fogo. Nossa, E por anos, a pessoa guardou, tipo, acho que 8 ou 10 anos que isso. dinheiro. É muita coisa. E aí, foi embora É. o dinheiro. Mas isso tem um Uma tempo, pena, tem bastante uma tempo. pena. Mas já imaginou a frustração da pessoa? Triste demais. Uhum. E antes da gente falar a próxima, vamos falar um pouquinho aqui da campanha, né, do Instituto Aliança, que a Vânia representa, a Maravilha. diretora do Instituto, uma fundadora também, né? Vale ressaltar isso aí. Professor. Comanda lá o Instituto, né? E você está vendo aqui na nossa mesa, isso aqui são as recompensas, Pri, da campanha de arrecadação que o Instituto Aliança vai estar em breve realizando, né? Sim, uma campanha nova. Nossa, um primor isso aqui, muito Muito bacana, gente. Isso aqui, esse coraçãozinho pode parecer parece um chaveiro, né? Sim. Mas na verdade esse chaveiro, que não é um chaveiro, é um apito para pessoas que estiverem sofrendo importunação sexual, assédio. Esse apito aqui, ele emite alerta. um som de alerta para as pessoas e mulheres e quem se sentir ameaçado, crianças também, né? Enfim. Importante isso aí, essa pegada aí do Instituto Aliança, né, para combater essas atrocidades aí que tem na sociedade.
E a gente vai estar falando em breve mais sobre isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Só para o pessoal que está em casa e saber o que está na mesa também, né? E para fechar o Caiu na Rede, vamos colocar o último assunto da semana, que é um pouco mais fofo, um pouco mais legal, que é da mãe que recebe ajuda do governo argentino para identificar os filhos gêmeos. Ela não sabe qual que é o filho. Desse jeito. Em Córdoba, na Argentina, Sofia Rodrigues viveu um conflito digno de novela das 9. Em 2 de março, ela teve de procurar a polícia porque não conseguia identificar seus filhos gêmeos de 45 dias. E aí ela teve que fazer, na verdade, Pri, tem a outra imagem aí, ela teve que colher a biometria das crianças. Olha só que passo legal, né? Olha, eu sempre, eu tinha essa curiosidade, ficava imaginando assim, será que mãe de gêmeos, pai de gêmeos, será que consegue identificar ainda bebê, gêmeos idênticos, será? Sempre responde, dá pra identificar muito bem. Dá. Parece que nem todo mundo, Se né? fosse meu filho, eu fazia uma tatuagem. Botava uma tatuagem atrás aqui do tornozelo, assim, alguma coisa. Botava o número 1 e o número 2, né? Botava o número 1 e o número 2. Quando crescer, O gêmeo deve sofrer, eu fico pensando, se alimentou um, aí se ele já Era só já pegar o consegue pezinho, levantar o pezinho e... marcar. Mas se fosse A um pessoa alimentar objeto... duas vezes o mesmo. Então, e teve um caso ali nessa reportagem que um deles tomou vacina 2 vezes. É que eu não botei imagem, porque mostrar o bracinho da criança machucadinho. Tadinho, aí não. Tomou vacina 2 vezes, o outro não tomou. Então. Poxa. A gente tá com proteção em dobro. é verdade. É verdade. Não sei, né? Enquanto você tá aí não querendo tomar ainda a vacina da Covid, o neném tá tomando 2 vacinas. Isso aí. É verdade. E fechamos aí o Caiu na Rede com esse assunto um pouco mais leve, né? Dessa mãe aí que teve um caso inusitado, né, Pri? Sim. E vamos aí pro esporte, que tem coisa boa aí. O que tem pra gente aí, Diogo? Tem semifinal de Carioca. Vamos Bota falar. na tela pra mim, por favor, produção. Muito obrigado. Bota o primeiro time, que é o Fluminense. O Fluminense que no final de semana pintou o 7. Literalmente. Literalmente. 7-0 contra o Volta Redonda. Só precisava de 1, né? Mas pintou o 7. Fluminense na 4ª final seguida. E o Fluminense, já adianto que é favoritaço nessa final, pelo que eu vi na outra semifinal, que pode botar os 2 times aí, o Flamengo e o Vasco, porque a equipe do Flamengo venceu, entretanto, Não convenceu. com muitos problemas nos eu 2 jogos, né? Conversei com flamenguistas aí que falaram que... Pra quem viu assim, os 2 jogos, o primeiro jogo foi 3-2. A equipe rubro-negra venceu muito mais na qualidade técnica de seus atletas do que, Mário, propriamente dentro de campo uma organização tática, né? Isso estava bem nítido e bem claro. Ontem, no último final de semana, a equipe rubro-negra venceu o Vasco por 3-1, mas quem viu o jogo todo, até os 32, 33 minutos do segundo tempo, o Flamengo marcava com os 11 atrás da linha e o Vasco pressionava bastante. O que faltou muito ao Vasco foi qualidade técnica, que se sobressai na equipe rubro-negra, e o Flamengo achou o gol de pênalti e depois, já no apagar das luzes, o 3º gol. Um fato que me deixou não preocupado, mas pensativo, foi numa das substituições que o poderoso, destemido Vitor Pereira quis fazer no Flamengo, que a repórter pergunta para o Vitor Ribeiro, quem vai sair? Ele fala, eu não sei. Então, chega o Flamengo no mais uma final, a 5ª final seguida. Até que ponto vencer e não convencer vai ser levado a pena para a equipe rubro-negra? Porque das 3 principais competições, a mais importante já foi embora, que foi o Mundial de Clubes, em escalações, assim, duvidosas e um pouco... Eu acho que esse Carioca aí é a última... o Carioca é a última chance do Vitor Pereira, né? Então, fazendo uma Será que não? uma avaliação bem fria, se ontem a equipe do Vasco tivesse um Pedro, um Gabigol ou um Cano, dava uns 3 ou 4 gols, assim... chances bem claras que a equipe do Flamengo se desfinhou, né? Acorda enquanto é tempo para o Vitor Pereira não ser mais um Paulo Souza, o Flamengo jogar fora a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro, que a equipe rubro-negra favoritaça, é um excelente elenco. E para o torcedor vascaíno,
há esperança naquele time, porque o Vasco, com um time montado em 2 meses, 3 meses, colocou o melhor time da América nas cordas por 30 minutos ou mais nesse confronto todo. Boa análise. Tanto que ontem Sim. teve mais posse de bola, mais roubo de bola, mais chutes ao gol, e era para ser o contrário. Era para a equipe rubro-negra ter colocado o Vasco nas cordas Sim, pela qualidade do seu elenco, que é estratosférico. verdade. Dito isso, dito posto, Flamengo e Fluminense começam a disputar a final no dia 2 de abril e a volta no dia 9. São 2 próximos finais de semana. Esse final de semana Hoje, agora né? não vai ter, porque esse final de semana, quem gosta aí, o primeiro amistoso da seleção pós-Copa, Verdade. apagar das dúvidas e começo de algumas. A seleção joga às 7 horas, a Bandeirantes vai dar. Quem gosta do Galvão, o canal do Galvão também vai dar. 7 horas no sábado, Brasil e Marrocos, o único amistoso. Então, por isso que o Campeonato Carioca não vai ter as finais começando neste final de semana. Vamos falar do último time carioca que luta por título. Você pensa que não, mas ele luta. Botafogo. Coloque o Botafogo na O tela. glorioso. Fogão lutando pela destemida, Taça Rio. que empatou com a Portuguesa. Mas tem chance ainda. Tem chance. Tem que Bom, empatar de novo. Tem que empatar, no Botafogo isso é E se fácil. empatar? Tá no final. Torcedor botafoguense com esperança. Tô hein? torcendo pro Fogão. Eu também tô. E falar nisso também, quem quiser mandar currículo pra lá, o Botafogo ainda tá com aquela campanha aberta. Leva um meião, chuteira, paga uma alimentação. Ah, senão a Priscila fica triste com isso. E é isso, né, Pri? Absurdo isso, gente. É um absurdo, entendeu? Mas eu ainda tenho esperança. Isso aí, Que Pri. no Campeonato Brasileiro vai ser E legal. falando de esperança Né? e do mês de março, seu mês das mulheres também, estamos há 2 meses e meio para a Copa do Mundo Feminina. Eu tô animada, hein? Temos amistosos essa semana e semana que vem. O Brasil chega como um dos favoritos. Eu acho que esse ano teve uma reformulação muito boa no elenco, É. muito boa, e eu fui muito crítico daquele elenco da última Copa do que- Mundo. Então a seleção está também se preparando. E pra gente fechar, vamos falar de Fórmula 1. Coloca pra mim aí a logo da Fórmula 1, por favor. Muito obrigado, produção. Porque o Jorge teve uma espécie de Rubens Barrichello. Hoje sim, hoje não, Rubens. O Jorge está aí com outros projetos. O Jorge tá casando, né? É isso. E eu vi um pouquinho. Fala isso não, que ele tem muitos fãs aí, o pessoal pode não gostar. tem. Depois daquele canavial, ele parou. Mas quem venceu no GP da Arábia Saudita foi o Pérez. O Pérez venceu. Foi uma corrida um pouco conturbada por algumas coisas. Mas a Fórmula 1 começa a ganhar e começa a se desenhar. Segunda corrida ainda, não tem muita Sim, coisa pra sim. gente falar. Lá pra terceira, lá pra quinta, sexta, a gente já começa a desenhar os favoritos e tudo mais. Mas quem gosta de Fórmula 1 também tá acompanhando legal. Boa. Por hoje, findamos Mas é isso. por aqui. Beleza. Pessoal, vamos pro intervalo rapidinho, beber uma aguinha. Não sai daí não, que daqui a pouco tem mais Saturnalha pra você, beleza? Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Salve, salve, voltamos aqui com Saturnalha. E agora vamos passar a bola pra nossa querida Pri. Hoje não tem geek. Não, hoje não tem geek. Ah, Hoje não tem geek. Mas se você quiser falar de alguma coisa geek, a gente pode falar. É seu critério. não, vamos Não. pular pro. Vamos pular pro quadro. Pode rodar a vinheta, por favor.
verdade, essa semana eu fiquei muito em dúvida sobre o que trazer aqui para o quadro, porque foram tantas coisas na mesma semana, com poucos dias de intervalo, e no mês, né, da mulher, né, a gente fala, o mês da mulher, março. Tivemos o infeliz caso do estudante que presenteou a professora com um bombril. Semana passada, né? Com uma esponja de aço. Mentira. Com uma esponja de aço. Tivemos também o caso das estudantes, né? Que tentaram ridicularizar uma estudante... Mais velha, né? Mais velha, de 40 anos, que tinha voltado a estudar. Nunca fizeram isso contigo, né? Mais de 100 anos, a gente sempre te deu um Nunca apoio. Nunca fizeram. É isso. Nunca fizeram. Não são, só sabe. E no Big Brother, infelizmente, né, um caso de assédio que resultou em 2 expulsões. Eu fiquei pensando muito, são 3 casos, o que eu vou levar? Mas na verdade, um pouco de cada um me incomoda de uma forma diferente, né? Tem o etarismo, né? Significa que a mulher tem um limite para realizar os seus sonhos. Ou qualquer ser humano, né? Ou qualquer ser humano. Tem um limite para realizar os seus sonhos, tem um limite para ter novas conquistas, né? Para recomeçar, para ter a vida que se quer ter, fazer o que se quer fazer. Será que existe um limite para isso? No caso da professora, primeiramente, a falta de sensibilidade, a falta de respeito. A própria professora, ela questionou um pouco a questão do racismo em si, porque segundo ela, né, esse aluno deu para a namorada também uma esponja de aço, né, e a namorada... Isso foi no Dia Internacional da Mulher, foi o presente que ele deu. Mas ela falou que o machismo realmente existiu naquele momento e ela ficou sem ação, não teve muita reação, não teve muito como responder. E o caso do BBB, né, que nós tivemos a expulsão de 2 participantes, de uma convidada, né, uma convidada mexicana, que foi assediada, importunada por dois participantes do BBB e resultou em expulsão. Então, assim, tudo isso no mês da mulher. Então, às vezes, quando chega no dia 8, eu já ouvi a frase do tipo, poxa, mas vocês reclamam de tudo, até quando tem um dia de vocês, a gente não pode ser sensível, pode dar uma flor é uma questão de desrespeito, dar um presente é uma questão de não saber de verdade do que se trata. Isso é uma falta de sensibilidade feminina também, no dia da mulher, mas não é isso. É que você veja bem, seria o mês da mulher. E olha quantos ataques simultâneos, e esses que tiveram destaque, né? A gente sabe que todo dia acontece. Eu pego o jornal para ver, às vezes até para buscar uma notícia para o programa, né? Uma informação para o programa, Vânia. O que tem de perturbados que assassinam mulheres, que assassinam as esposas na frente dos filhos. Cara, isso é coisa absurda. Sim, absurda. E parece que cada vez aumenta, né? Você começa o dia e às vezes você já vê isso no primeiro jornal. É muito complicado, né, Vânia? O que você acha? Demais da conta. Os casos de feminicídio estão aumentando muito. E até em Petrópolis, né? Consideravelmente, né? Consideravelmente. E assim, é muito complicado, é muito difícil. E assim, eu penso nos filhos, né? Que estão acostumados a ver os pais como referência, de repente acontece alguma coisa, a separação É dolorosa, né? é muito Mas é dolorosa, possível, né? mas é possível. E geralmente não vem do nada, né? Muitas Não, vezes já- esses casos que terminam, às vezes, em feminicídio, existe uma linha do tempo de... Sim, se às você for vezes, de procurar, agressões que vão aumentando, até chegar a esse ponto. Até chegar a esse ponto, É. infelizmente. É meio revoltante, é muito revoltante, né? Muito É triste, muito né? revoltante, é muito O triste. que você pensa a respeito disso, Diogo? Sobre o Dia da Mulher, eu sou meio... não é que eu não concorde com isso. Eu acho que tem que ter
Cuidado com o que tu vai falar aí. Não. Eu só não concordo. No Dia da Mulher, ter a hipocrisia de querer dar flor. E nos outros 360 e tantos dias você não faz nada. Mas no Dia da Mulher você deu uma flor pra sua esposa, pro seu namorado. Quem dá, né? Tá, mas e aí? E nos outros dias? Nos outros dias você é o famoso certinho de... Só no domingo. Mas de um dia só, né? Mas de segunda a sábado você faz tudo que pode fazer de errado. Mas no domingo você é o santo. Gente, é a mesma coisa, assim. No dia 8 de março eu vou dar uma flor. Tá, e nos outros dias? Nos outros dias eu agrido, nos outros dias eu... No ambiente de trabalho, desrespeito. Em casa, desrespeito. Então, assim, eu acho que é importante para as mulheres ganharem a flor nesse dia, ok. No meu pensamento, assim, eu acho que não tem que ser só nesse dia. Entendeu? Não é que eu não sou contra o dia, não, tá, gente? Eu só acho que a pessoa que dá uma flor somente no dia, tá. E nos outros dias, você continua a mesma coisa. Sobre todos os outros casos, um caso só que me chama a atenção, não é pela expulsão dos casos do Big Brother, que não é por isso, porque eu acho que eles tinham que ser expulsos mesmo. De qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Só que a gente também trouxe aqui, há tempos atrás, um caso também de assédio com cara de sapato de 2 participantes, que não teve essa mesma repercussão da própria Rede Globo. Assim, não tô quem tá entendendo, tá passando pano. Não tô não. Um caso foi um caso que tem que ser expulso, tem que investigar, beijo forçado, passar a mão. E, gente, isso não é permitido com ninguém. É verdade. E um outro caso era onde que ele tava com uma toalha e ele ficou extremamente chateado, a gente até comentou isso aqui, e a própria emissora não fez nada. Eu acho só não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Só isso. De resto, seletivo, né? acho que assim, o caso das pessoas que a gente fez aqui do Caída da Capsida, que a gente sempre brinca, mas quem quer pegar aqui a história do KFC, né? O rapaz começou a fazer aquilo com 53 ou 63 anos. Sim. Então assim, não tem No caso, idade. sucesso, Não tem idade. E, botando agora um pouco de humor, no caso da professora, na minha época eu não dava isso não. Dava um chocolate, um bilhete, professora, preciso de tanto, favor, olhar com carinho minha prova. Eu te amo, você é a minha pessoa favorita. Entendeu? Assim, é muito triste. Eu fico imaginando assim, né? Porque às vezes, em todos os casos, eu percebi uma coisa. A mulher, quando ela sofre aquele tipo de ataque, né? De assédio, de importunação, no momento que isso acontece, muitas vezes não tem uma reação. A reação que você tem pensando naquilo que aconteceu com você. Por quê? Existe sempre aquele questionamento, meu Deus, será que eu ouvi o que eu ouvi? Ou será que foi isso mesmo que aconteceu? Ele tentou me tocar dessa forma? Ou tentou invadir meu espaço dessa forma? Ou será que eu estou exagerando? Será que me presenteou? É isso mesmo? Deu aluno na minha sala de aula, me presenteou. Será que eu estou fazendo de errado, né? Será que eu estou ocupando o espaço que eu mereço ocupar? Então, assim, eu vejo que a violência, ela já começa no momento que faz com que a vítima tenha um questionamento se aquilo é realmente correto ou não, se aquilo está acontecendo ou não, porque ela não se sente segura para se manifestar, às vezes, né? Para reagir naquele mesmo momento como a situação mereceria. E é uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar, né? É o mês de março, é o mês da mulher, mas todos os meses, né? A gente tem projetos a serem votados aí na sua cidade, né? Na Câmara da sua cidade, no Estado, né? Nacional também, em todos os âmbitos existem projetos que protegem, tentam proteger ou melhorar a situação de proteção da mulher contra a violência, né? Basicamente é o dia do antirracismo. Não adianta ter somente um dia. Se você passar pano pro seu amiguinho que imita um macaco, você passar pano pro seu amiguinho que não convida ele, ou ele tem cabelo sarará, e aquilo que é de todas as outras atrocidades que todo mundo faz e fala. Então, assim, não adianta. Ter um dia, pra mim, só por ter o dia,
e continuar pouco. tudo acontecendo. É pouco. Tanto que a gente até estava comentando, aqui em Petrópolis, a gente ligou novamente, não é isso, Mário? Falar nisso, produção, tem aí a nossa imagem aquela imagem da semana passada que a gente colocou do telefone da prefeitura? Tem, né? Então, Petrópolis tem esse telefone desde novembro. Na semana passada eu liguei e ninguém atendeu. Hoje, liguei na segunda-feira, ninguém atendeu novamente no outro horário. Liguei por volta de meio-dia e um pouquinho. Acho que o problema é a segunda. Deve ser o horário, devia estar todo mundo almoçando. Então, assim, telefone, se coloca o telefone, tem que ter alguém atendendo. Tem que ter alguém lá atendendo, né? Sim. Se disponibiliza um número, até porque não tem. Ou então coloca e explique pra gente que tem dias e horários específicos para ligar para esse telefone. Isso aí. Porque se existe um telefone na prefeitura, é para ser atendido. Ou então não cria um ramal para fazer esse trabalho que tem que ser feito. Ou então vamos fazer. Bem lembrado você falar isso aí. É igual o contra a agressão contra a mulher que a gente está falando aqui. Então faz o simples, gente. Não vai no intermediário, vai na polícia, exatamente. Presta a queixa, Liga o faz o 90, boletim de né? ocorrência. Uhum. É que se tem um ramal contra crime contra a mulher que a gente está falando, contra. Mas a gente vai ligar de Né? novo a semana que vem para ver se está funcionando. A gente vai falar, uma hora alguém vai atender. Eu só- segunda eu só- semana que a gente liga e Só ninguém queria atende. uma coisa, se não ligar pro ramal falar, vá na polícia e abra. Aí também. Então não adianta de nada. Então, por favor, então se é pra fazer isso, então não cria o ramal não, deixa do jeito que tá, liga pro 90, faz a queixa, entendeu? Mas é isso. É, Bem fica aí lembrado, Diogo. Bem lembrado mesmo, fica aí a reflexão. E vamos conversar com a Vânia então, né? Vânia, que é a fundadora e presidente do Instituto Aliança, Associação de Assistência para Pessoas Deficientes e em Vulnerabilidade Social em Petrópolis. É isso? Falei tudo que... Pessoa com deficiência. Pessoas deficientes. Pessoa com Com deficiência. deficiência. Desculpa, perdão pela minha falha. E a Vânia tem mais de 25 anos de experiência em projetos de desenvolvimento em comunidades, é isso? Eu trabalho com pessoas com deficiência já tem um tempinho. Fala pra gente aí, como é que começou esse trabalho? Você tem uma trajetória, a gente deu uma pesquisada aqui um pouquinho sobre a Vânia, né, Pri? A gente tem que conhecer. Pesquisaram? Fala pra gente aí, como é que começou o teu trabalho social? Então, a maioria das pessoas me pergunta como é que eu aprendi Libras. Porque assim, eu sou agente de saúde, eu sou intérprete de Libras, vamos lá. Eu comecei a aprender Libras quando, na realidade, o meu primeiro contato com uma pessoa com surdez foi com 3 anos de idade, na fila de um banco. Minha mãe recebia pagamento do meu pai, e aí eu vi aquele casal de surdos conversando, aquilo assim, eu ficava encantada, na realidade, com eles conversando com as mãos. E aí minha mãe fala que essa convivência, assim, mais minha do que deles, que assim, eu era piquititita, eles já eram adultos e nem olhavam pra baixo, né? Então, assim, eles nem sabiam literalmente que eu existia. Deve ter um período de 8 meses, mais ou menos. Depois eles sumiram, tal. Eu tinha 3 para 4. Poxa. Quando eu fiz de 23 para 24, exatamente 20 anos depois, eu fui até uma igreja evangélica, que vocês devem saber, né? E aí tava tendo um culto, tava na ministração do louvor e tal. Eu sempre gostei muito de música. Certo. Meu pai era cantor de radiodifusora, Legal. muito tempo atrás, Petrópolis. de Petrópolis. Então eu cresci ouvindo música. Então, assim, eu gosto Canta de também? música. Só com as mãos. Ah, O legal. pessoal fala que eu sou uma negação. Ainda bem que os surdos não ouvem. Poxa. Então, durante o louvor, eu vi os surdos cantando. Você já viu um surdo cantando? Ainda não. Não? Gente, é muito lindo, não é? Eles cantando com as mãos. E assim, é muito engraçado porque eram 3 bancos de surdos e Deus me mostrou um por um. Foi assim, uma coisa muito impactante pra mim. Certo. Pra mim ali foi, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês acreditam em chamado, ministério, né? O nome que se dê. Propósito, né? Propósito ali, foi justamente nesse dia que eu descobri o meu propósito. Eu era muito tímida, muito tímida, e aí acabou o culto, a primeira coisa que eu fiz foi ficar lá esperando
porque eu queria saber como é que fazia, porque eu queria aprender e tal, uma empolgação. Legal. A minha mãe só olhava, tipo assim, o que tá acontecendo? Sem entender nada. Sem entender nada. E daí, gente, assim, eu nunca mais parei. Na realidade, uma coisa feia, gente. Eu comecei no culto só pra ver os surdos. Na realidade, o pastor tava lá pregando, nem sabia. Eu só ficava junto. O foco com era outro ali. Era literalmente Que outro. legal. E aí, depois disso, foi falado que ia começar o curso de Libras na igreja. Eu tive que faltar 2 semanas consecutivas, não lembro porquê, faz tempinho, né? E aí começou o curso. E assim, eu acompanhando, só pra saber do curso também. E nada, mas aí eu já conhecia todo mundo assim de vista, né? Acabou um culto, eu fui lá e perguntei ao rapaz, que era o Márcio. Ele trabalhava no som, aí eu não vai começar o curso de surdo, mudo? Não, olha só, não é essa a nomenclatura, eles não falam isso. Eles são apenas surdos, eles não são mudos. Não é pelo fato deles não falarem como nós, né? Que eles sons, né? com som, não, som tem. É que eles têm uma forma diferente de falar, porque por conta deles não terem tido um tratamento desde pequenininho, um tratamento com uma pessoa, uma criança com dislexia ou dislalia, com uma série de sintomas que não seja o surdo, é assim, meses. Se tu tem um filho que, tá trocando R pelo L, assim, vai fazer um tratamento e em pouquíssimo tempo já tá bom. Agora um surdo é pra lá de 10 anos. Entendi. E é muito difícil ele falar como nós. É difícil. E lá no Instituto Aliança você trabalha isso? Lá, agora a gente tá com uma fono que tá indo uma vez por mês. Legal. Tem imagem aí do Instituto? Deve ter. Acho que a Luísa tem alguma coisa lá que ela... Tem não? Tá. Ainda não. E aí eu comecei aprendendo, porque eu achava muito lindo os intérpretes interpretando a palavra de Deus para os surdos. E eu queria evangelizá-los. Eu amava isso. E eu comecei a aprender Libras por conta disso. Mas os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, né? Sim. Ele tinha algo mais para fazer na minha vida e aí eu comecei fazendo curso. Aí depois, quando eu me vi, eu já era quase professora? que... Não, já era intérprete que fazia interpretação de entrevista de trabalho, legal, consultas médicas, palestras e tudo mais. Foi indo. Aí, nesse tempo, em 2009, eu fundei o Instituto Emanuel. O Instituto Emanuel era voltado só para surdos e familiares. A gente fazia colônia de férias, a gente tinha um grupo de hip hop. Tu já viu surdo dançando? Não. Então a gente tinha um grupo de hip hop só de surdos. Uma vez a gente recebeu um convite para ir para São Paulo para representar o estado num festival de dança. Mas não era de pessoas com deficiência, era dança normal. Lembra do Orkut? A moça viu o nosso trabalho pelo Orkut. Que legal. Entrou em contato e eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei super empolgada, só que eu dei uma segurada porque a gente não tinha condições de ir para São Paulo. Como é que eu ia para São Paulo assim? E se eu contasse para eles não iam deixar eu dormir. E assim, porque eu sabia a empolgação que eles iam ficar, porque, meu Deus. E aí a gente ficou conversando internamente, falando da questão se eles conseguiam um ônibus, porque eles estavam muito empolgados também, porque eles também nunca tinham visto uma pessoa surda dançando, porque a maioria das pessoas acha que a pessoa, de uma forma geral, com deficiência, ela não pode fazer nada. E quando ela viu o nosso videozinho gravado com o celular no Orkut, ela ficou encantada. Aí na época ela mesma entrou em contato com a prefeitura de Guarulhos, conversa com um, conversa com o outro e tal. E aí quando já estava 50% já tudo definido, aí eu cheguei e falei com os surdos. Nossa, gente. A gente tinha um grupo de hip hop, tinha Davi vai lembrar, com certeza eles vão assistir. Ele deu um salto mortal, assim, tipo uns 2 metros, e ele era bem fofo, sabe?
E assim, ficaram muito felizes. E a gente continuou, tal. E eu falando, olha, a gente tem que se programar, porque X data, tal. Só que na semana do evento, tudo desandou. A pessoa não conseguiu ônibus. Tudo que a gente estava organizando, programado, eles brecaram tudo. E para mim falar para eles, eu não falei. Não falou. Eu não falei. Ué. Gente, eu me segurei, assim, eu tentando resolver tudo, eu mesma ligando, tentando outros contatos. É porque eles estavam muito felizes. Como é que eu ia chegar e falar que a gente não ia? Não podia fazer isso. E aí, eu até me emociono, gente, sem enganar. E assim, e eles indo até no salão para se arrumar, porque ia se apresentar num teatro Adamastor. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. E assim, eles assim, muito empolgados e assim, na véspera, eu fiquei o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, tentando resolver as coisas. Mas muito. 6 horas da tarde que eu tive a confirmação, mas eles não souberam a luta que eu passei, noite sem dormir. Eu não contei pra eles. E aí, você conseguiu? Consegui? Nossa! Consegui, fomos. Nossa! Eles falam até hoje, porque isso foi em 2009, a gente está em 2023. Isso aí. Uns 10 anos. Acho que uns 12, 13. Quase 14 anos, né? Isso aí. Se a minha matemática não está muito ruim, eles lembram do ônibus azul até hoje. Legal. Porque eles conseguiram, no final das contas, um ônibus de 2 andares. Eles nunca tinham visto um ônibus de 2 andares. E assim, eles falam do ônibus azul até hoje, gente. Eles mandaram uma empresa aí do Rio vir buscar a gente. O ônibus veio vazio. Aí tinham 2 motoristas, o bom e o mais ou menos. Porque assim, eles nunca tinham passeado, então assim, tem que levar documento, né, gente? Todo mundo sem documento, e eu tinha avisado. Meu Até Deus. o professor de hip hop, Diego, você deve estar ouvindo, nem ele levou o documento, nem Meu ele. Deus. E assim, a nossa partida estava marcada para 6 horas da manhã. Acabou saindo mais tarde por causa do documento. Quase 9, porque todo mundo foi em casa buscar os documentos. Meu Deus. Então, assim, tinha um motorista lá que ele já tava quase matando a gente. Literalmente. Mas fomos, deu tudo certo. E eu lembro deles pequenininhos, agora eles já têm filhos, eu sou avó. Tá tudo grande, né? Já tá tudo grande. Eles te enxergam você uma figura maternal. Literalmente. Quando as crianças, eu chamo eles de crianças, mas assim, quando eles estão juntos e os filhos deles estão juntos, aí eles ficam, vovó! Que vovó? Que é minha avó? Não, é minha avó. Eu, não, vovó de todo mundo, velho. Aí, assim, sabe, abraça, beija. Gente, é muito bom. É muito bom. Ivana, como é que você... Eu falo muito, gente. Não, isso é bom. A gente gosta de ouvir, né, Pri? É claro. E o pessoal que tá em casa também quer Também conhecer quer as conhecer histórias as dos nossos histórias, convidados, né? Como é que você, se fosse para você mensurar um percentual, né, de 0 a 100%, o quanto você acha que, vamos colocar assim, nos últimos 20 anos, o que evoluiu dentro das escolas públicas em relação à inclusão de pessoas surdas? Então, Com vamos lá. deficiência, não sei, pessoas surdas ou pessoas com deficiência auditiva. Na realidade, tem os dois. A pessoa surda é aquela que nasce sem ouvir nada. A pessoa com deficiência é aquela que, por algum motivo da vida, perdeu a audição e se tornou uma pessoa com deficiência. Mas ainda Eles nem escutam. gostam. Tem uns que escutam, tem outros que são só usuários de Libras, tem surdos que não sabem Libras. Libras é a língua brasileira de sinais. Então, dia 24 de abril de 2002, o presidente assinou a lei de Libras, que é a 10.436. Então, assim, todos os locais públicos tem que ter um intérprete de Libras ou então uma pessoa que conheça, que tenha pelo menos um curso básico. Exemplo, empresas concessionárias. Vamos lá. O que seria uma empresa concessionária? Aqui em Petrópolis, estamos falando do nosso município, a Enel deveria ter uma pessoa que sabe Libras, porque os surdos, eles trabalham, eles têm conta para pagar, eles pagam água, luz, eles são cidadãos. Então, na realidade, teria que ter, na Águas do Imperador também, teria que ter alguém que soubesse Libras.
não sei se tem. Tá tendo muita coisa agora online. Programas online, aplicativos. Nas escolas, falando de escola, Petrópolis tem, pelos dados do IBGE de 2010, que é o último oficial nosso, são 13.900 pessoas com deficiência auditiva. Puxa. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. Nessa mesma pesquisa, apontou um número mais ou menos de 72 mil pessoas, de um modo geral. Dessas, 13.900 têm deficiência auditiva. Nas escolas, a gente passa um sufoco até hoje, porque não tem o profissional intérprete de Libras. E tem muitas escolas que tem o aluno com deficiência, o aluno surdo, mas a escola, infelizmente... Agora, você acha que seria melhor talvez ter uma escola específica, talvez em cada distrito, não seria uma solução? Mas aí... Uma escola que fosse ali, né, talvez ela aí fosse... ia ser segregação. Isso não seria inclusivo, né? Não, embora também que a inclusão que existe hoje também, assim... Não, eu digo, é uma escola mesmo tem a que Santa Isabel, funcione tem uma escola do com município. todos os alunos, mas que tenha realmente ali... Uma escola que receba Só Isso. igual o Ines. Exato. Igual, tá. tá falando tipo igual o Ines. O Ines é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Fica lá em Laranjeiras. Lá você entra bebê e sai, tem maternal, tem todas as séries e tem faculdade lá dentro mesmo. Então você já é uma escola, essa sim, é só para surdos. Mas tem aula de Libras para ouvintes. Interessante. É um Instituto Nacional de Educação de Surdos, é bem bacana. É muito difícil conseguir vaga, na realidade, lá. Em Petrópolis, a nossa referência é a Escola Municipal Santos Dumont, que fica ali na Monte Caseiros. São pouquíssimos surdos que tem lá, infelizmente, uma estrutura muito boa. Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, para saber também, né, Roberto? Vocês que têm filhos pequenininhos, é muito legal, é bom, porque lá tem toda... para ter uma estrutura, eles ficam lá até o 5º ano, a partir do 6º vai para Salvador Clean, que é na Mosela, lá tem os intérpretes de Libras, aí a partir dali, depois que se forma no ensino fundamental, ou vai para o estado, que são as escolas estaduais, Rui Barbosa, Liceu, CENIP, o CENIP está sem intérprete de Libras. Vamos falar, isso aí, isso é bom saber, tem que falar. Mas aí isso é a bom pergunta que fica a culpa, ou não é culpa, ou a falta responsabilidade. A responsabilidade não é dos pais. Porque o pai não tem a obrigação de saber que esses colégios, eles conseguem receber os seus filhos que têm, não chamo isso de problema nem deficiência, esse percalço na vida que pode ser muito bem reparado como qualquer outro tipo de ou doença ou qualquer outro tipo de coisa. Eu mesmo falo isso, não estou nunca querendo comparar, mas eu sou diabético, a gente se enquadra na vida e vive uma vida normal, que hoje em dia a saúde está se desenvolvendo para isso. Mas os meios públicos não teriam que dar esse auxílio ou esse suporte para a gente conseguir ter uma inclusão melhor, porque às vezes a gente bota num colégio que não tem determinadas estruturas, como você mesmo está falando, e temos colégios aqui que tem essa estrutura e não tem alunos. É isso aí. Mas o que diz a lei 10.436? Antes, a maioria dos surdos aqui de Petrópolis que conseguiram estudar, que são poucos, passaram pelo Santos Dumont. Até os surdos mais velhos. Tipo, porque lá no Instituto a gente atende, não tem uma idade fixa no Instituto, a gente atende todas as idades. É igual quando eu fazia colônia de férias para surdos, lá no Morrecoan. A minha colônia de férias tinha bebê de 6 meses, filhos dos surdos, e senhorinhas de 60 anos. É sério. Então, bem versátil. Bem versátil. Então, assim, tem que ter uma divulgação maior. Você, pai e mãe, que tem uma pessoa com deficiência de um modo geral. Não estou falando só do surdo. Tem uma lei que as pessoas com deficiência têm direito a um cuidador, você sabia? É mesmo? Cadeirante, TDAH, Down,
as pessoas que têm alguma deficiência têm direito. Tem que procurar a Secretaria de Educação, falar que seu filho está estudando em X escola e pedir. Isso é uma coisa que demora? Demora. Eu tenho vários amigos que trabalham em várias empresas, em colégios estaduais, até do município mesmo, e elas vão, tem um filho, tipo, a Pri tem um filho com deficiência, ou tem algum amigo, parente. O que você vai fazer? Você vai procurar a Secretaria de Educação, vai levar o laudo, muito importante, vai precisar do laudo, e você vai pedir, se for surdo, um intérprete de Libras, se for alguma outra deficiência, você vai pedir um cuidador. Demora. Às vezes sim, às vezes não. Também depende da diretora do colégio. Porque tem diretores que, infelizmente, não estão nem aí. Agora, tem diretores que, poxa, super bacana, corre atrás, quer ver a pessoa com deficiência incluída verdadeiramente. Mas aí, varia. Igual lá em Araras, gente, até vocês profissionais que estão sem trabalhar, lá em Araras já tem uns 5 anos que tem surdos em Araras. Tem uma empresa licitada pelo Estado que vive pedindo intérprete de Libras, só que é longe, ninguém vai. Vânia, e outra coisa, isso você pode falar melhor. Sim. Qual a importância do tratamento para os pais que têm filhos assim? E o que você fala para esses pais que o tratamento tem que ser contínuo? Contínuo. Né? Não pode parar? Não pode parar. Quem tem uma pessoa com deficiência em casa, uma criança, 2 coisas. Tem que ter tratamento. Essa criança, provavelmente, se ela tem um laudo, se ela tem um acompanhamento médico, ela até tem benefício do governo. Eu conheço, claro que eu conheço, né? Vários pais que têm um BPC Escola. Se você tem um filho que tem algum tipo de deficiência e já tem um laudo, dá entrada no CRAS. Vocês conseguem um benefício, porque uma mãezinha que tem um filho com deficiência praticamente já tem que abrir mão da vida para cuidar daquele filho. Verdade. E não é fácil. Verdade. E a maioria dos benefícios do governo é para aquela pessoa com deficiência. Eu conheço casos da mãe abrir mão da vida para cuidar daquele filho. Infelizmente, aquele filho partiu e o benefício acabou. É triste isso, né? É muito triste. É muito triste. Agora, Vânia, falando um pouquinho do Instituto. Sim. As pessoas que quiserem conhecer o Instituto, né? Daqui a pouco vai estar fazendo a campanha, né? Sim. Para arrecadar, né? Porque o Instituto... Fala pra gente um pouco do Instituto, né? Como é o Instituto, como o Instituto se mantém hoje. Então, eu falei para vocês do Emanuel, porque foi onde que eu comecei. Em 2016 eu saí do Instituto Emanuel, trocou a diretoria. Certo. E aí achamos melhor abrir o Instituto Aliança, que é um trabalho mais amplo, até porque eu continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia no outro. E a gente só ampliou. O Instituto Aliança é uma associação de assistência para pessoas com deficiência. O nosso foco maior são os visuais e os auditivos. A gente até tem um coral inclusivo onde os visuais cantam, não sei se vocês já viram também. Cantam normalmente e os surdos fazem a parte de Libras, cantam com as mãos. Que legal. É muito legal, é muito legal. E a gente vai abrir inscrição a partir de abril, a gente vai abrir. Coloca na tela, por favor, só te interrompendo, no Instagram do Instituto, por favor. Tem o Instagram lá. Pode falar, mãe. A gente vai abrir inscrições tanto pro coral, vários cursos que a gente vai estar começando agora em abril. A gente também vai abrir inscrição. Bacana. A gente tem assistente social, tem a fono, tem terapias, porque assim, o Instituto Aliança, a gente trabalha... Lembra que eu falei que o surdo é uma coisa e o deficiente auditivo é outra? Sim. A gente tem uma parceria em Caxias, onde a gente consegue aparelho auditivo gratuito para as pessoas. A gente tem uma população de idoso bem grande. Sim. Infelizmente, a gente perdeu alguns por conta do Covid. Verdade. Infelizmente. Mas a gente tem, igual, toda quarta-feira de manhã, a gente tem um trabalho de terapias. Porque o idoso... os nossos idosos são todos deficientes auditivos, tá? Só para constar.
além da deficiência, ele tem outras coisas por conta da idade. É um reumatismo, é uma dor. E assim, nem sempre ele encontra um tratamento fora. Porque as coisas são adequado, né? E custosas, né? Sim. Lá no Instituto a gente faz isso totalmente gratuito. E onde fica o Instituto? O Instituto Aliança fica na rua Casemiro de Abreu, 58 Centro. Na realidade, a gente fica entre o bar, escritório e a Igreja Metodista Wesleyana. A gente fica no meio. Legal. Onde que era o antigo lápis de cor. Sim, sim. E vocês que estão em casa, que queiram conhecer o Instituto, tem uma pessoa com deficiência em casa, pode procurar a gente. O nosso assistente social, Alan, ele fica lá toda quarta-feira. A partir das 3 horas, ele dá todo o suporte. O Instituto fica aberto para quem quiser procurar? Sim, de que horas a que de horas? 10 da manhã às 17, 18 horas. E De segunda a sexta. o telefone a gente consegue encontrar no Instagram, que está na tela, ou você quer deixar o contato também? Eu vou deixar o WhatsApp, que é melhor. Fala também, Lívia. Pode falar. Pode falar. Tá na alma, né? Não é? Tá na alma, beleza. O WhatsApp do Instituto é 24 988 27 23 19. Repete, por favor. 24 988 27 23 19. Além dessas coisas que eu falei, o Instituto também tem um balcão de empregos. Que legal. E a gente está até com algumas vagas em algumas empresas. Se você tem um currículo, se você tem uma deficiência e não está conseguindo ser inserido no mercado de trabalho, pode nos procurar que a gente faz essa inserção. Sim. E eu tenho vagas fresquinhas. E para quem não sabe, o Instituto é nosso parceiro aqui do Saturnália. Né, Vânia? É verdade. E o Instituto agora está com essa campanha de arrecadação que vai estar lançando agora brevemente. A gente já está trazendo aqui a novidade que nós estaremos aqui dando como recompensa, né, o Instituto, na pessoa do Instituto, recompensas para os doadores, né, Vânia? Sim, sim, porque o que acontece? O Instituto Aliança, apesar de ter esse trabalho bem bacana, eu sou suspeita, muito né? Bonito, muito lindo. A gente elogiar o próprio filho é maravilhoso. É verdade. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nós somos uma instituição filantrópica, então a gente não tem nenhuma ajuda do governo. Certo. Não que a gente não queira, a gente já correu atrás, mas o negócio é difícil. Então, a gente passa por muito sufoco. Apesar de todo o trabalho que a gente tem, ano passado mesmo a gente quase que teve que fechar por 2 vezes. Poxa. A gente passa um sufoco Mas muito não vai grande. fechar não, porque o pessoal vai doar e Amém, vai receber amém, a amém. sua recompensa, né, Pri? Sim, sim. E tem aqui, ó, isso aqui muito legal, que é a parceria do Instituto com a Lux, Isso, na pessoa da Bianca e do Lucas, que gente. são nossos amigos muito também obrigada, aqui. vocês são ótimos, vocês são anjos que Deus colocou na nossa vida. E é isso, mano. Quero te agradecer, o nosso tempo já tá estourando, mas foi um prazer te conhecer prazer o Instituto, mesmo. né, Pri? Esse trabalho bonito, mesmo. né, Diogo? Que é desenvolvido aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, Verdade. e a gente não conhece, né? E tomara que o Instituto consiga se espalhar aí pelas cidades onde a TVC abrange também, né? E você que assistiu de outra cidade, além de Petrópolis, a gente, né? Manda pra Vânia lá, se quiser contribuir também. Vai ter a recompensa também daqui a pouquinho, a gente vai estar falando sim. nos programas mais pra frente, como é que vai fazer a campanha, né? Sim. E é isso. E é isso aí. Quero te agradecer, se quiser mandar algum abraço. Não sou a Xuxa não, mas quer mandar um beijo pra alguém? Olha, quero mandar um beijo para a comunidade surda que com certeza está assistindo. Também para minha família, minha mamãe e minha irmã que estão em casa. Para mulheres surdas, mulheres empoderadas, mulheres negras, batalhadoras. Nunca desistam dos seus sonhos, continua firme, porque com certeza Deus vai dar a recompensa, abençoar a vida de vocês. Pessoal, minha equipe do Instituto Aliança, a Bernadette que está ali, o Wesley, a Lídia que fica lá todo dia recebendo, fazendo o acolhimento das pessoas. Um beijo para todos vocês. E esqueci alguém, B? Todos os nossos deveres. Amo vocês do coração. E a gente já tá com novidades. A gente vai abrir
inscrições para novos cursos, novos atendimentos. Então, Legal. aguarde. É isso. Eu Não precisa falo nem, para vou os falar nem cotovelos mais nada. naturalmente. Você fez, poxa, fez um fechamento muito bonito. E é isso. Agradecemos a todos que nos acompanharam e até semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Beleza? Beijão, tchau, tchau. Tchau. É isso. Pode fechar. TVC, a TV do Correio da Manhã.